Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu gostaria de falar um pouco a respeito da chamada onda conservadora, né? Alguns anos atrás foi assim que foi chamada, né, essa onda fascista que vive o Brasil. Eu queria, no entanto, contestar um pouco essa questão e dizer que, na minha opinião, não é nem uma onda, nem muito menos conservadora. O que a gente está vendo é uma expressão do reacionarismo e do fascismo no Brasil. E, infelizmente, isso vem se disseminando e vem crescendo de uma maneira muito forte, vem se enraizando, né? Dá por N motivos, né? Um dos principais motivos, evidentemente, é essa propaganda toda que eles conseguem fazer, inclusive em emissoras de TV e de rádio. O exemplo, acho que mais claro disso, a gente tem a Jovem Pan, mas a gente observa isso também, características disso, em outras emissoras, principalmente na Record, no SBT, né, dentre as emissoras aí mais famosas. Mas todas as emissoras do Brasil, em algum grau, elas expressam isso daí. No entanto, né, gente? Então, assim, outra questão, na verdade, que eu acho que é importante, é de dizer que não é uma onda, infelizmente. Seria muito bom se fosse, mas não é. Eu acho que esse é um erro que alguns cometem quando tratam desses fenômenos sociais. Não conseguem perceber o quanto aquilo ali está crescendo e o quanto aquilo ali é perigoso. Eu acho que a maioria acaba não conseguindo ter essa percepção. E essa percepção eu tive desde que isso começou. Quando começaram com isso, eu já tinha plena consciência de que isso iria explodir. Né? Inclusive, há 3 anos atrás, mais ou menos, né? 2 anos e meio, por aí, eu escrevi sobre isso e eu mostrei ali uma série de coisas que iriam acontecer. Já estava acontecendo muita coisa, mas comparado ao que está hoje, ainda não era assim tão claro, tão evidente, né? Mas por que eu percebi isso? Porque isso está enraizado na nossa cultura, né? O preconceito, o racismo, né? A gente ainda tem uma cultura ainda com traços de escravista, né? Com traço escravista, com traços do império ainda, coisas do império, né? Com traços. Ou seja, gente, a gente, apesar de ter, vamos dizer assim, se inserido numa sociedade moderna de algum modo, a gente ainda está muito preso a um passado escravista. Né? Então, o preconceito racial e tal, isso é evidente, estrutural principalmente. Né? Então, o que acontece é que isso o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas perderam a vergonha de demonstrar isso. Por quê? Porque se relativizou isso. Hoje em dia você vê pessoas extremamente reacionárias em programas de televisão e de rádio. Né? Então, isso, como comentaristas, como analistas, né? As pessoas ganham status de analista político dentro de uma mídia mainstream. Né? A gente, principalmente a Jovem Pan, eu acho que é o exemplo clássico disso. E muitas pessoas assistem aquilo e veem, poxa, olha, eu penso dessa forma. Ah, não é um problema eu ser preconceituoso, não é um problema eu ser um reacionário, eu ser um fascista, não é um problema. Então dá o aval para essas pessoas em serem assim e agirem dessa forma, pensarem dessa forma. Então aquilo já estava enraizado, né? Porque, gente, o problema é o seguinte: essa cultura progressista, essa coisa, né, da nossa sociedade, de pensar no outro, de aceitar as diferenças, é uma coisa que veio de fora para dentro, né? Não foi uma coisa que foi assimilada pela população, bem aceita. Não, foi uma coisa que foi meio assim, não, eu tenho que seguir isso aqui. Agora as coisas mudaram.
Não é uma coisa que elas realmente são assim, ou aceitam isso, ou entendem isso. Não. Elas aceitaram de uma forma meio que coercitiva, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então foi uma coisa, poxa, mas eu não queria ser assim, eu prefiro ser homofóbico, ser preconceituoso, sabe? É isso que acontece, infelizmente. Então, o que aconteceu foi isso. Deram um aval para elas serem assim. E colocaram um candidato que é assim, que expressa tudo isso de uma maneira mais radical possível, né? E venceu as eleições. Então a gente dizer que isso é uma onda que vai passar logo, isso é ridículo, gente. Infelizmente, a gente tem que ser realista. E foi por essa atitude infantil, essa atitude de não percepção disso, que a gente que contribuiu também para que eles crescessem, né? Essa atitude de tentar minimizar o problema, de alguma forma. Porque quando você diz que isso aí é uma minoria, isso aí não sei o quê, você está negando uma realidade. E a pior forma de encarar uma coisa é você negar aquela realidade. Tem que primeiro entender o que está acontecendo, aceitar no sentido de entender, de perceber, de percepção, para você poder lutar contra isso. Né? Então o que está acontecendo é que estão relativizando isso. Né? Quer dizer, coloca um cara lá que, vamos supor, colocar um debate, às vezes uma pessoa vai defender os direitos humanos, outra pessoa vai ser contrária aos direitos humanos. Quer dizer, coisas básicas que a sociedade já vinha aceitando, entendendo aos poucos, agora estão relativizadas. Não, você não precisa ser favorável aos direitos humanos, você pode ser favorável a, a coisas assim absurdas, né? Então, assim, gente, eu acho que a gente está caminhando para uma coisa terrível, sabe? É claro que eu não sou fatalista, né? Vou dizer, isso aqui vai acontecer com certeza. Mas minhas previsões mais negativas que eu tinha há 4, 5 anos atrás, 3 anos, principalmente 3 anos, 2 anos atrás, todas elas se realizaram. As piores possíveis. Até algumas coisas, pequenas coisas, que eu achava que não podia. Não, será que isso aqui acontece? Isso aqui é demais. Eu até pensava nisso, né? Racionalmente falando, analisando uma relação de causas e consequências, tinha todo sentido que acontecesse, mas é tão absurdo que eu até pensava, poxa, será que eu não estou exagerando? Mas não, né, gente? Não. E coisas que há 3 anos atrás, né, assustavam as pessoas, não, isso aqui é uma coisa absurda. Hoje as pessoas estão aceitando de bom grado. Por exemplo, essa questão, Deus acima de tudo, colocar, misturar o Estado com a religião. Há 3 anos atrás, pessoas que se diziam cristãs, conservadoras e tal, diziam que isso era um absurdo. Não pode se misturar religião com política. Era uma máxima que a gente ouvia bastante. Hoje não. Então a coisa tem piorado. O pensamento do cidadão médio, a aceitação do cidadão médio dessa questão aí fascista, reacionária, tem crescido absurdamente nos últimos anos. O grau de conscientização para questões humanitárias tem diminuído drasticamente nos últimos anos. O respeito às diferenças, a luta contra os preconceitos, por aí vai. Então, gente, o que se vê é uma piora nisso. Né? Então, é por isso que eu acho que, infelizmente, isso daí não é uma onda. Vai ser uma luta constante e a esquerda, principalmente o campo progressista, precisa se reestruturar para poder mudar esse quadro. Precisa realmente ter um plano de ação muito bem feito, de criar uma estrutura própria, porque a gente não tem espaço na mídia, né? Mídia mainstream. Então a gente tem que realmente repensar isso tudo, porque a gente está perdendo. A gente está perdendo. Então é isso, gente. Um abraço a todos e até mais.